E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Vamos começar com mais uma aula aqui no nosso curso de preparação para o PL300, a certificação do Microsoft Power BI. Bom, nas últimas aulas a gente falou um pouco ali sobre. A gente chegou a mostrar como que faz a importação de alguns arquivos, né? Falamos um pouco ali a diferença entre os métodos de importação. E hoje a gente vai falar aqui como que a gente faz para alterar os caminhos daqui, a gente verificar permissões, etc., verificar as configurações de arquivo, né? E também a gente vai falar um pouco sobre parâmetros, que são dois assuntos que são importantes aqui na prova de certificação, né? E hoje a gente vai verificar aqui o que são cada uma delas, como que a gente faz para fazer algumas alterações, como que a gente faz para utilizar parâmetros, para que serve, e vamos entrar mais a fundo aqui o que a gente consegue fazer pelo Power BI, né? Bom, caso você tenha chegado agora no canal, eu já tenho alguns vídeos sobre essa prova de certificação, né, sobre esse curso. Então a gente já fez a importação aqui da base de dados e a gente vai estar utilizando o mesmo projeto que a gente está fazendo aqui desde o começo do curso, tá? A gente já importou algumas tabelas aqui, tá? E, bom, vamos lá. Eu pedi para o chat GPT gerar três fotos aqui para mim, duas fotos, desculpa. Primeiro aqui, Data Source Setting versus parâmetros, né? Que é o que a gente vai ver aqui primeiro, tá? Bom, o que é o Data Source Settings? O que ele faz, né? Aqui a gente controla credenciais, usuários, senhas, conta organizacional e nível de privacidade. O que significa, tá? Bom, quando você faz a importação de um arquivo aqui, você tem a. Se você está fazendo aquela importação daqui, vamos supor que você está fazendo a importação do arquivo SQL, dentro de um banco de dados SQL, ou se você está fazendo ali um SharePoint, alguma coisa que tem as suas credenciais, que necessita de credenciais, essas credenciais ficam salvas aqui dentro do Power BI, tá? Então, para cada usuário, você vai ter suas credenciais salvas ali e você consegue fazer a alteração disso através do Data Source Settings, tá? E aqui também, através do Data Source Settings, a gente consegue alterar ali caminho, a gente consegue verificar de onde está trazendo aquela informação, né, da base de dados, onde que está aquela base de dados. Então, vamos entrar aqui que eu acho que mostrando para vocês na prática fica mais fácil, tá? Bom, aqui a gente já está com o nosso projetinho, tá? O projeto YouTube. A gente vai entrar aqui em transformar dados. Quando a gente entra aqui em transformar dados, a gente verifica que a gente já tem as nossas bases de dados aqui, né? A gente tem algumas as bases que a gente importou, tá? E, bom, a gente tem aqui em configurações de fonte de dados, tá? Se a gente clicar aqui em configurações de fonte de dados, a gente consegue verificar que a gente tem duas bases de dados. Que é a base Power BI, que é da onde a gente está trazendo a maioria das nossas bases aqui, e a DIN Client JSON, que é a outra base de dados, tá? Então, através de uma base do Excel aqui, só relembrando, a gente tem seis bases, seis tabelas aqui, e através dessa do JSON a gente criou uma outra, tá? Bom, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui a base de dados, né? O nome, a gente sabe que aqui é a base Power BI e aqui é a DIN Client JSON. E a gente pode, por exemplo, aqui alterar a fonte, a gente pode exportar o PBIDS que a gente viu nas últimas aulas. Aqui a gente pode editar algumas permissões, tá? A gente pode limpar as permissões também ali. E, bom, vamos lá. Se a gente clicar aqui em alterar fonte, a gente sabe que ele está trazendo esse arquivo aqui desse local aqui, tá? Em C, Users, Alpha, Documentos, Base, YouTube, Power BI. Então é desse local que a gente está trazendo essa informação, tá? Vamos supor, tá? Vamos fechar aqui. Vamos supor, é nessa base aqui. Vamos supor que você alterou ali o local que a sua base está salva, tá? Ou a base do banco de dados ali. A gente vai clicar aqui, vou só criar uma pasta nova aqui para a gente fazer um teste. Vou clicar aqui em teste e vou jogar aqui essa base do Power BI aqui, tá? Quando a gente voltar aqui pro nosso projetinho aqui e tentar mexer em alguma coisa, a gente vai dar um erro aqui, tá? Por que que é um erro? Quando a gente entrar aqui, a gente verifica que a gente não vai encontrar mais aquela base de dados, tá? Se a gente verificar aqui, ó, a file ou folder não foi possível localizar o arquivo, tá? Então aqui a gente não está conseguindo encontrar essa base de dados porque ele está. Se a gente vir aqui na primeira etapa aplicada, a gente vai verificar que ele está trazendo essa base de dados deste local aqui, tá? E não deste novo local que a gente acabou de fazer. Se eu vir aqui e colocar aqui configurações da fonte de dados, a gente verificar aqui a primeira base, Power BI, clicar em alterar fonte. Vou dar um procurar aqui, ele já vai entrar para a gente vai entrar aqui em teste e alterar, clicar OK, fechar. A gente verifica que agora a gente já tem essa base aqui normal, tá? Então a gente conseguiu fazer a alteração do caminho ali que está a nossa base de dados. Então a gente consegue fazer a alteração ali, tá? Onde está sendo referenciada aquela base de dados. E agora, se a gente vir aqui em fonte, a gente vai ver que ele está trazendo dessa base aqui do teste, tá? Bom, eu vou voltar aqui essa base de dados aqui para cá. Deixa eu apagar aqui a base de teste. Ele vai dar erro porque tá usando aqui, né? Então, vou entrar aqui na configuração de fonte de dados. Ops, eu estou alterando o JSON. E vou alterar novamente aqui para
Nossa base normal da Power BI, YouTube, teste Power BI. Beleza. Se a gente verificar aqui, a gente vai verificar aqui que ele já trocou pra gente sem a teste, tá? Vou entrar aqui e vou apagar, beleza. Então a gente verificou aqui que a gente consegue fazer a alteração dessa parte do caminho, tá? Que também é muito importante a gente conseguir ali verificar onde que está sendo referenciado a nossa base de dados. Se a gente entrar aqui em configurações da fonte de dados, a gente verifica que a gente também tem editar permissões, tá? Se a gente clicar aqui em editar permissões, a gente tem aqui uma coisa, como é a base XLSX, a gente não tem nenhuma credencial aqui, tá? Então a gente não tem credenciais salvas, por exemplo. Se você tivesse conectado a um banco de dados que ali com seu usuário e senha, a sua credencial ela ia ficar salva aqui. Mas como a gente não tem, isso daqui é apenas um arquivo Excel, a gente não tem essa informação de credenciais, tá? Bom, só que a gente tem essa parte aqui de nível de privacidade, que a gente tem nenhum público, organizacional e privado. Então a gente consegue ali colocar uma label aqui, né? A gente categorizar a nossa base de dados para informar qual tipo de dado que a gente tem ali, tá? Bom, então aqui a gente tem o público, né, organizacional e privado. O público aqui são dados acessíveis a qualquer pessoa, então qualquer pessoa pode acessar, a gente pode dizer que seriam dados públicos ali para qualquer pessoa que quisesse acessar, poder acessar, né? Aqui como exemplo, aqui é uma APA pública de clima ou site de dados abertos, um site de notícias ou uma API, alguma coisa do tipo, que a gente consiga trazer informação e todas as pessoas têm acesso, tá? Então a gente consegue combinar essa base de dados com todas as outras fontes. Caso você for fazer o merge ali, etc., você consegue fazer qualquer tipo de combinação com essa base de dados, tá? Aqui na organizacional, são dados restritos à organização, mas não considerados sensíveis, tá? Então, provavelmente, eles são dados que você pode... que são dados ali da empresa, só que ela não está aberta ao público, mas apenas as pessoas que estão ali dentro da empresa, tá? Então, qualquer pessoa dentro da empresa pode acessar esses dados. Aqui como, por exemplo, um SharePoint da empresa, um banco SQL corporativo, e aqui você pode combinar apenas com fontes organizacionais ou públicas, tá? Então aqui, quando você for fazer um merge ali, alguma coisa do tipo, se a base ali ela está definida como organizacional, você pode fazer combinações tanto com organizacionais ou com base públicas, tá? Públicas apenas com qualquer fonte, aqui organizacional apenas com organizacionais ou públicas, e aqui privadas são dados altamente restritivos e sensíveis e não devem ser compartilhados, tá? Então você consegue verificar que aquela base ela não pode ser compartilhada com ninguém. A gente tem dados ali, por exemplo, de clientes, esse tipo de coisas. Quando a gente coloca ver aqui no exemplo, a gente vê planilha local com salários e informações confidenciais. Não pode ser combinada automaticamente com outras fontes, tá? Então você não consegue combinar essa base de dados ali com outros tipos organizacional ou público. Você não consegue fazer esse tipo de operação, tá? Então é sempre bom a gente ficar ligado nisso. Então, caso você esteja ali tentando fazer alguma alteração ali no Power BI, etc., combinar com outra base de dados, etc., e isso não estiver funcionando, pode ser aqui por conta da privacidade, tá? Que a gente consegue alterar aqui, tanto para o público, organizacional ou privado. Beleza, deixa eu só dar um cancelar aqui. E aqui a gente também consegue a parte de limpar permissões, tá? Que é para a gente limpar todas as credenciais aqui, todos os tipos de permissão que a gente tem aqui salvo, tá? Bom, acredito que essa seja a parte de configuração da fonte de dados, tá? A gente já vai botar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre parâmetros agora, mas a gente pode fechar aqui. Deixa eu voltar aqui para nossa primeira imagem e a gente começa aqui, tá? Então, Data Source Settings, aqui a gente controla credenciais e nível de privacidade. Aqui, para a gente abrir ali que a gente viu, a gente vai em arquivo, opções de configurações e configurações da fonte de dados, tá? Vai junto com o PBX. O PBX aqui a gente sabe que é o arquivo do Power BI, né, que está salvo todo o modelo ali. E cada um define suas credenciais no service. Então, caso você pegue esse arquivo e mande para outra pessoa, aquela pessoa ela não vai receber as informações dessa credencial. A credencial ela não fica salva ali no PBX, tá? Quando você envia para outra pessoa. E exemplo de uso, aqui armazenar login e senha do SQL Server, definir privacidade como organizacional. Então ali caso, por exemplo, você está conectado com um banco de dados SQL ali e você alterou a sua senha, você consegue entrar ali na configuração da Data Source Settings, né, configuração da base de dados e fazer essa alteração ali da sua senha, tá? Bom, vamos falar agora sobre parâmetros, tá? Que também é bem legal, bem importante que a gente consegue fazer várias automações com parâmetros. Parâmetros são valores dinâmicos no Power Query, exemplo servidor, caminho de pastas ou filtros, tá? Para a gente editar aqui, a gente vai no Power Query Editor e gerenciar parâmetros. Os parâmetros aqui, ele fica salvo no modelo, tá? Então, caso você salva isso no PBX e enviar para outra pessoa, esses parâmetros vão continuar salvos. E o que a gente consegue fazer aqui, tá? Alternar servidor entre produção e homologação, mudar o caminho de uma pasta de vendas. Então, por exemplo, a gente consegue ali, vamos supor que todas as bases de dados aqui, a gente sabe que todas essas tabelas aqui, elas vêm do mesmo local, tá?
Vamos supor que a gente tivesse que alterar aqui. Primeiro vamos criar um parâmetro aqui, gerenciar parâmetro. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Deixa eu criar aqui um novo pasta. T. Vou salvar aqui. Ops. Vou salvar aqui, beleza. E a gente apaga essa base do Power BI aqui, tá? Quando a gente voltar aqui, a gente vai verificar que vai dar erro, tá? Que a gente não tem essa base de dados, né? Vamos aqui na configurações da fonte de dados, vamos editar aqui, alterar fonte. E a gente vai colocar aqui a teste base Power BI, ok. Beleza, vamos alterar aqui, teste base Power BI. O que que a gente consegue fazer? Tá, vamos criar aqui um parâmetro, deixa eu só... Aqui, voltou normalmente. A gente vai vir aqui em gerenciar parâmetros, tá? Aqui a gente consegue fazer a criação de parâmetros. A gente consegue verificar que a gente não tem nenhum parâmetro criado. Se eu vier aqui, clicar em novo, colocar aqui parâmetro base de dados. Aqui, descrição caminho da base de dados. E a gente pode colocar uma descrição, né, desse parâmetro. Aqui, obrigatório, a gente pode colocar o tipo, né? Aqui a gente vai colocar como texto, valor superior, aqui a gente vai colocar nada. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, o caminho da base de dados, tá? Vamos colocar aqui, deixa eu só pegar, acho que vai ficar mais fácil eu colocar barra Power BI YouTube. Como que é o nome do arquivo? Deixa eu só renomear aqui, base Power BI, XLSX. Acho que seja isso. Então a gente está salvando um parâmetro aqui para a nossa base de dados, tá? A gente salvou aqui, a gente verificou que esse parâmetro ele foi criado aqui, então a gente tem esse parâmetro criado e a gente consegue fazer a alteração aqui do gerenciar parâmetro ou qualquer coisa do tipo, tá? Vamos fazer uma coisa aqui, vamos criar outra pasta aqui só para a gente tirar essa, para ele dar erro ali, né? Vou colocar aqui teste e vou mover essa pasta para cá. Quando a gente voltar para cá, a gente vai ver que ele vai dar o erro porque a gente não tem mais essa base de dados lá, tá? O que que a gente consegue fazer? Se a gente entrar aqui na fonte, a gente vai verificar, clicar aqui, a gente vai ver que a gente está trazendo essa base de dados desse local aqui, tá? E a gente tem aqui a ABC. Se eu vir aqui e colocar parâmetro e colocar aquele parâmetro que a gente criou para a base de dados, que a gente sabe que ele está referenciando para cá, a gente consegue alterar para que essa base sempre busque a informação desse parâmetro, tá? Então aqui no de categoria ele está funcionando normal, aqui não está funcionando porque ele está referenciando aquela outra base. Se eu vir aqui em fonte e alterar aqui para o parâmetro, ele vai funcionar normal, tá? Então tá funcionando ok. Se eu vir aqui, vamos supor que eu não tenho mais essa base de dados aqui, tá? Eu não vou conseguir apagar, tá? Então aqui ele vai vir aqui no de cliente. A gente vai ver que ele está com erro porque essa base de dados não existe mais, tá? Aqui a gente está referenciando aqui para base de dados que é esse parâmetro, mas aquele parâmetro, a gente não tem mais essa base de dados naquele caminho, tá? Se eu vir aqui no teste e alterar esse parâmetro aqui, teste, deixa eu colocar aqui barra, alterar esse parâmetro aqui e voltar para cá, a gente vê que agora essa base de dados aqui, ela está funcionando, porque a gente pré-definiu aqui, para usar o parâmetro como base de dados, e só de a gente alterar aqui esse parâmetro dessa informação aqui, ele altera para todas as bases, todos os locais que estão utilizando esse parâmetro. Se a gente vir aqui em gerenciar parâmetros, a gente vai verificar que agora, como a gente alterou aqui, ele altera aqui também. Então a gente consegue fazer isso, tá? Para utilizar parâmetros para a gente padronizar algumas coisas aqui dentro do Power BI, tá? E esse é um exemplo dele, que é como a gente padronizar ali, caso a gente tenha muitas bases de dados que estão referenciando para o mesmo local, para a mesma base de dados ou para a mesma pasta, a gente consegue colocar essas bases de dados para definidas para esse parâmetro, e sempre que tiver alguma alteração, é só a gente alterar esse parâmetro, que ele vai alterar todas as informações que utilizam esse parâmetro aqui dentro do Power BI, tá? Bom, então só recapitulando aqui, tá? O Data Source Settings, né, que a gente tem ali salvo as nossas credenciais das conexões para a base de dados. A gente também tem ali onde está localizada a base de dados. A gente lembra que isso não vai com o PBX. Quando você envia essa informação, não fica salva ali dentro do PBX, caso você envie isso para outra pessoa e etc. E aqui como opção a gente pode armazenar login senha do SQL Server, definir privacidade, né? A gente sempre ficar ligado ali na parte da privacidade também, né? Que a gente pode definir a privacidade do arquivo, né? Que a gente tem como público, organizacional ou privado. E aqui, para parâmetros, né, são os valores que a gente consegue criar, valores dinâmicos ali, que a gente consegue padronizar algumas informações ali dentro do Power BI. E sempre que a gente fizer alguma alteração, é só a gente alterar o parâmetro, que ele vai alterar todas as informações que está sendo puxada
por esse parâmetro, tá? Bom, eu acho que por essa aula é isso, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui na descrição, nos comentários. O meu LinkedIn tá aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem lá, tá? Muito obrigado por acompanhar até agora. Se inscreve no canal e dê um joinha aí que eu vou continuar nesse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.